Estamos aqui para mais uma conversa, mais um papo é seguro. Um ambiente super especial, um ambiente onde eu tenho a oportunidade de encontrar amigos, de falar sobre o mercado, falar e conhecer, muitas vezes conhecer um pouco da vida deles que eu acabo não conhecendo. Então acaba por ser um ambiente realmente confortável e seguro para se falar de seguro. Hoje eu tenho aqui um amigo, uma pessoa com quem eu tive o prazer de trabalhar nos tempos do Unibanco. Ultimamente temos estado um pouquinho mais distantes, mas tenho a certeza eh, que a relação de confiança e de admiração vem desde esse tempo. António Trindade, é um prazer enorme ter-te aqui comigo. Prazer é todo meu, Thiago. Essa amizade, né, não é nem relacionamento, é uma Uma amizade que vem amizade. de muitos anos, né? Nossa, quanto tempo passa rápido demais, cara. É um prazer te ver. Não te vi há muito tempo. Só a última vez que vi você foi, acho que foi na missa, né? Mas enfim, É, nos trombamos em nos algum trombamos em lugar algum lugar. Eu e também não. tivemos uma É, troca, mas não de ficar a é conversar e verdade, é bater verdade. papo já faz Faz um um bom tempo, tempo. verdade, faz um tempo. Mas agora, principalmente nesta fase inicial, eu acho que até porque quando uma pessoa se acaba se conhecendo profissionalmente, em trabalho, acaba não tendo a liberdade de fazer assim perguntas mais óbvias e mais eh, populares, por assim dizer, para nos conhecermos. Então, provavelmente vai haver coisas que eu não conheço de ti. Me fala um pouquinho quem é o António Trindade, de onde vens, o que é que tu gostas de fazer. Falo com o maior prazer. O Antônio Trindade vai fazer 68 anos esse ano. 50 anos de mercado segurador. Eu sou casado, tenho 3 filhos, uma menina de 28, um de 25 e um menino de 21. Nenhum deles trabalha com seguro, graças a Deus. Nenhum. Não, nenhum. Cada um tomou seu rumo, está seguindo a sua carreira. Um tem o viés de advocacia, que é o menor. A mais velha trabalha no The Nature Conservancy, é um negócio, uma ONG multinacional ligada à conservação de meio ambiente e ama o que faz. E o do meio, mercado financeiro, em 26 anos. E acho que esse é o mais próximo, vamos dizer assim, né? Mas não foi para o seguro, não. Foi Não foi? para o mercado financeiro, de M&A, essas coisas. E eu agora vou fazer, já que falaste dos filhos um a um, vou-te dizer, tu vais achar graça, apesar de parecer meio que inoportuno, quando eu estava na missa e iam os três, as crianças mais lindas da missa, não é? Puxaram a mãe, puxaram a mãe, São lindos, graças a uma Deus. graça, A maravilhosos. mãe é muito bonita, então, graças a Deus, puxaram a mãe. De mim mesmo levaram só os olhos, né? Os olhos claros do carioca. O resto é tudo da mãe paulista. A parte de amar, né, seguros, são 50 anos nessa indústria. Eu gosto de passar meu fim de semana no interior, gosto de praia como bom carioca, gosto de velejar, ultimamente gosto de jogar meu golfe, motocicleta, enfim, hábitos que eu trouxe do Rio para São Paulo. Eu já estou aqui em São Paulo há mais tempo do que morava no Rio, então hoje eu sou, vamos dizer assim, mais paulista do que carioca, embora não tenha perdido o sotaque e E com muito orgulho. com muito orgulho. Da carreira, eu comecei lá no Rio, na Sul América. Depois de 10 anos na Sul América, eu não sei por que cargas d'água me deu um estalo qualquer. Eu falei, eu preciso ir embora para São Paulo. Acho que o mercado financeiro naquela época estava todo vindo embora para São Paulo, a Bolsa de Valores do Rio fechou, as seguradoras todas vindo para cá, e no Rio mesmo só tinha a Sul América e Bradesco, né? Embora a sede da Bradesco fosse em São Paulo, mas tinha uma operação grande no Rio. E aí eu vim embora para São Paulo, saí da Sul América, vim encontrar amigos aqui, e aí passei bons 10 anos no Unibanco. Fizemos a joint venture lá com os americanos, com a IG, né? Ficou Tu unido foste com a direto IG. para o Unibanco, não foi da AIG, Não, eu ou fui antes de Unibanco, eu fui Banco Banco Nacional, Nacional, com o Zé Carrude, meu grande a amigo, me velha, convidou para a ir lá. velha e honrosa turma do Foi Banco a Nacional. seguradora do Banco Nacional, foi resgatada lá naquela época do Raet,
foi adquirida pelo Unibanco, para nossa alegria, né? E aí começamos a carreira do Unibanco, que naquela época não tinha uma seguradora só dele, era uma joint venture com a Sul América, chamada Sul América Unibanco. O Unibanco compra a parte da Sul América, junta com a Nacional Seguros. Um ano depois a gente faz uma fusão, vende 50% da seguradora para os americanos, que tinham uma operação já aqui no Brasil também de longas datas, mas pequena, a AIG, American International Group, e ficamos com eles 10 anos. Aí, lá para 2008, quando veio a crise financeira americana, subprime, os bancos de investimento quebrando, lembra dessa época? Sim, Lehman sim, com Brothers e por aí certeza. vai. E a AIG também teve problemas. E aí a turma do Unibanco rapidamente exerceu o direito de compra das ações da AIG e no final daquele mesmo ano o Unibanco se juntou com o Itaú. Então, em final de 2008, começo de 2009, a gente começa uma nova empreitada, que era juntar a operação de seguros do Unibanco com a operação de seguros do Itaú. Deixa eu voltar um pouquinho Volta, atrás, volta, porque senão você já está aí e eu quero explorar algumas coisas. fica à vontade. Uma das coisas, tem mais curiosidade. A Cláudia, minha sócia, que tu conheces bem, ela Uhum. é também nacional, não é? Também é Também é nacional, a nacional. Cláudia É lá da, percorreu todo o percurso, lá, é lá da nacional, depois turma. Unibanco. Eu vou dizer, quando eu fui diretor regional, eu na altura representava a Caixa Geral de Depósitos e fui diretor regional no Unibanco. Acho que não tem motivo nenhum para ninguém ficar chateado com o que eu vou dizer. Sem dúvida que as pessoas com quem eu mais gostava de trabalhar, e era fácil distinguir o que era a pessoa do Unibanco e a pessoa que era ex-nacional. É engraçado. É quase como se você dizer, eu não sei bem, nós temos dificuldade de dizer, não sei diferenciar entre japonês e coreano. Mas quem sabe, olha e sabe. E na relação dava para diferenciar o estilo de comportamento de Nacional e do Unibanco. E as É pessoas do Nacional tinham uma garra, uma energia, uma visão que era diferente das pessoas do Unibanco. E verdade. não é que eram melhores ou piores, Não, é um estilo de comportamento que era diferente. menos conservador, talvez, do que o Unibanco, pessoas muito jovens todas, porque o Banco Nacional estava, naquela época, num processo de crescimento, né, rápido, e contratou muita gente no mercado, e a garotada tinha programa de trainees. Naquela época, a gente. Cláudia era uma menina, digamos. Ainda É, é. ainda é, com certeza. Que não me entenda mal, mas ela era mais menina ainda. E assim como ela, várias outras. E naquela época, é, depois que aconteceu o que aconteceu com o Banco Nacional, uma parte enorme do banco, uma parte saudável do banco, veio para a trincheira do Unibanco. E eu me lembro bem, a seguradora veio inteira para o Unibanco, a empresa de cartão de crédito veio toda para o Unibanco, a empresa de leasing veio toda para o Unibanco, a financeira veio toda para o Unibanco, a rede de agências veio toda para o Unibanco. É, um pedaço do Banco Nacional que tinha problemas ficou com o governo, ficou no Raed. E naquele fim de semana que aconteceu essa comunicação de Nacional e Unibanco, a minha mulher, isso me marcou muito, fala para mim no fim de semana, né? Estou grávida. Eu falei, meu amorzinho, eu não sei o que vai acontecer na segunda-feira. Você está grávida, não sei se eu tenho plano de saúde, eu não sei se eu estou empregado, não sabia nada. Né? E aí, durante o fim de semana, a gente foi convidado para ir para o Unibanco, conversar aqui na Marginal, naquele prédio ali na Ponte Eusébio Matoso, fomos super bem recebidos. E na segunda-feira a gente começou uma nova jornada com o Unibanco. Foi espetacular, foi uma trajetória maravilhosa. E aí, de novo, Tiago, você que veio da Caixa Geral de Depósitos, você lembra do processo de aquisição lá, acho que ficava na Líbero Badaró, não era Uhum. isso? Lá no centro da cidade. Essas aquisições e fusões vão misturando as culturas, vão misturando os estilos, né? O que se tornou o Unibanco depois da aquisição do Nacional e o que se tornou o Itaú Unibanco depois da junção não era nenhum nem Nem outro. outro. É uma coisa, é uma mescla, e acho que essa
essa é o charme do negócio. Sem dúvida. Evidentemente que pessoas ficam pelo caminho, não se adaptam, e tal, mas quem é Faz parte. mais maleável, mais flexível, mais, enfim, que entende as oportunidades e as perspectivas, acaba ficando. E eu encerrei minha carreira no Itaú, depois da junção Itaú-Unibanco, etc., anos depois, quando o Itaú resolveu se desfazer de parte da operação de seguros, a parte que segurava grandes empresas, seguros de petróleo, aeronáutico, seguros de incêndio para grandes fábricas, propriedades, seguro rural, essa coisa toda mais complexa. O Itaú resolveu descontinuar e ficar só com o varejo, né, que era mais o apetite a risco do Itaú. E aí ele faz uma cisão da seguradora, divide a Itaú Unibanco em duas, e oferece essa divisão, coloca a venda. E aí, no final do processo de venda, nós tínhamos para comprar os 4 finalistas: uma empresa japonesa, uma empresa francesa, uma empresa alemã e uma empresa americana. E, coincidências à parte, essa empresa americana era liderada pelo Greenberg, filho, Evan Greenberg, filho do Hank Greenberg, que era o chairman da IG e que fez a joint venture com o Unibanco lá atrás, 15 anos antes. E na hora que vai para os finalmente, o Evan Greenberg pega o telefone, liga para o Pedro Moreira Santos, que eles se conheciam desde o tempo de Unibanco AG, e pede exclusividade. E quem estava negociando, quem estava comandando isso era o Israel Weinborn. Você lembra do Israel? Sim. Israel, Ele sempre foi o homem das negociações, sempre. né? O Israel era aquela mente brilhante, é ainda uma mente brilhante, não? Olhava 10, 15 anos na frente, um negócio espetacular. E o Israel vira-se para ele e fala: Evan, ok, eu te dou exclusividade para esse deal, mas você tem 60 dias para pagar o que eu estou te pedindo. Se você não pagar, vai para leilão. E aí o Evan disse: não, está aqui o cheque. E fez o cheque. E comprou. Nossa, aí foi uma confusão danada. E nesse mesmo momento, o Greenberg me liga, porque eu era o líder desta operação lá no Itaú Unibanco. Ele me liga e diz: olha, estou comprando essa divisão e queria levar vocês todos, o negócio e o time. A única coisa que ele não levou foram sistemas, porque eram do banco. Do Banco Itaú Unibanco não dava para pegar um pedaço do sistema para dar para ele. Então, Claro. leva tudo, leva o CNPJ, leva os funcionários, leva o negócio, tá? Mas não leva o sistema. Então, a gente teve que pegar tudo isso e colocar goela abaixo do sistema da ACE, que era uma companhia que existia no Brasil, dele, pequenininha. Imagina uma figura de linguagem aqui, é um bicho pequenininho engolindo um monstro enorme. Difícil de digerir, foi complicado, mas a gente tinha um período de 1 ano para usar a infraestrutura do Itaú, enquanto a gente fazia esse processo de junção, e esse 1 ano foi fundamental para que a gente pudesse construir na empresa americana a infraestrutura para absorver o gigante que estava levando. Fato é que no ano seguinte desta operação da ACE com o Itaú, a ACE compra no mundo inteiro uma companhia chamada Chubb e adota a marca Chubb, que era uma marca muito mais importante. Você lembra disso? Ninguém sabe. E no Brasil, claramente que era. Esse aqui, quando eu chegava nos lugares para visitar cliente e tal, chegava na recepção, só um parênteses, de onde você é? Qual empresa você trabalha? Eu falava assim, Ace. Aí a mulher botava ACE. ACE. E tinha uma marca de sabão em pó que era Ace também. Enfim, achava que trabalhava na área de sabão em pó e tal. Era um nome menos conhecido. Mas a Chubb era uma marca muito forte, muito forte. E também tinha operação no Brasil. Então,
quando a Ace compra no mundo inteiro a Chubb e adota a marca Chubb, a gente aqui no Brasil teve que juntar outra vez. E também tinha personalidade forte, a Chubb, não é? Muito forte, muito forte. Era uma companhia muito conhecida na época ela fazia seguros de automóvel para De alto carros padrão, importados, de alto importados. padrão, BMW, Porsche, Ferrari, Mercedes. Isso era o nicho dela. Engraçado, né? E ela formou essa marca de uma seguradora para alta renda, para seguros de joias, para seguro de obra de arte, para essas coisas todas. E, e isso perdurou, acho que perdura até hoje, né? A Ace é reconhecida, perdão, a Chubb é reconhecida como uma companhia muito, muito grande, muito forte, está entre as 5 maiores do mundo. Eu fiquei nela até final do ano passado, deixei de ser executivo, fui para o Conselho de Administração aqui do Brasil. Nesse período eu fiquei na Federação das Seguradoras, 2 mandatos de 3 anos, que terminou agora no começo desse ano. E então eu saí do Conselho da Chubb, saí da federação e aí fui convidado para participar do conselho do Open Insurance. O Open Insurance é esse ecossistema é igual o Open Finance, Uhum. onde os clientes do banco autorizam a nuvem a compartilhar seus dados para receber oferta de outros bancos. Então, se eu tenho um cartão de crédito, crédito imobiliário, financiamento num banco, eu jogo essas informações para um ecossistema e os outros bancos Tem acesso a essa informação. tem acesso, olha e fala, opa, o Trindade tem um cartão de crédito que está pagando uma tarifa X, ou está financiando, pagando taxa de juros Y, eu tenho uma oferta melhor para o Trindade. E aí me abordam e tentam me tirar de onde eu estou. Isso no Open Finance. A mesma coisa acontece no Open Insurance. A gente está, como o Open Finance é o nosso primo mais velho, tem 3 anos a mais de vida do que nós. O Open Insurance está no seu terceiro ano enfim, de montar essa infraestrutura, começar a fazer os testes de compartilhamento de dados entre clientes da seguradora A com a seguradora B, com a seguradora C. E essa coisa está sendo construída e a gente imagina que mais final desse ano, começo do ano que vem, a gente já vai começar a poder fazer ofertas. As seguradoras vão poder começar a fazer ofertas para o Tiago, no seguro que o Tiago tem, ou no seguro que o Tiago não tem. O Tiago está aqui, eu conheço o Tiago tem, mas o Tiago não tem, sei lá, um seguro de vida. Então vamos oferecer um seguro de vida para o Tiago, um seguro de saúde, ou sei lá o quê. Então é um negócio bacana, é um negócio que vai fomentar competição, competitividade. Em tese, deve melhorar na visão do consumidor, ele deve ter uma oferta mais ampla e aí ter certeza de que ele está pagando o preço justo para o seguro do carro dele, para o seguro da casa, para o seguro de vida. Mas é mais difícil. Agora, entrando nisso, eu nem conhecia muito bem, até porque julgo que ele ainda não é um sistema Não, que ainda não não. está disponível, não Não, está no ar, não não. é? Mas enquanto que você fala, por exemplo, eu tenho um cheque especial, vou dizer uma coisa Uhum. que não interessa, mas só como exemplo, um cheque especial no Itaú ou no Santander, pô, é um cheque especial, teoricamente não há grandes diferenças entre serviços, e a grande diferença acaba por ser a taxa que você paga. No seguro, tem um monte de coisas que diferenciam uma apólice automóvel de uma companhia para outra. Ou seja, essa comparação é muito mais difícil. Já não é só o preço é diferente. Putz, mas o que é que está por trás daquela apólice? Toda essa informação vai estar disponível Vai, no Open Insurance? vai estar disponível. Que apólice você tem, qual é a sua idade, qual é a sua pontuação na sua habilitação, por exemplo, falando de seguro de automóvel. Que tipo de carro você usa? Se você está com o carro na garagem ou na rua, qual é o seu hábito, né? Se você usa o carro para ser um motorista de Uber, por exemplo, ou se você usa o Ou seja, carro, vai ter detalhes. todos os detalhes. É muito mais complexo do que simplesmente um cheque especial em que a taxa de juros é. Portanto, vai demorar um pouco para essa coisa pegar. E você tem que levar em consideração que no mundo financeiro, no mundo dos bancos, você não tem a figura do corretor de seguros. E no nosso ambiente, a gente tem a figura do corretor de seguros, que
que é, de fato, quem faz esse tipo de investigação, análise, se a pólice da seguradora A é a melhor para o Tiago em relação à seguradora B, não só pelo preço, mas pela quantidade de Ah, coberturas que oferece, etc. Então, pelo pós-venda, tem um monte de exato. questões que podem ser avaliadas. Nesse ecossistema de Open Insurance, você vai ter a presença também do corretor interagindo para poder orientar o seu cliente. Mas o corretor vai ter acesso às informações dos clientes dos outros corretores? Aí tem uma figura no nosso ecossistema que chama-se SPOC, SPOC. São sociedades processadoras de ordem do cliente. Esse SPOC traduz Sociedade Processadora de Ordem do Cliente. Esta figura, SPOC, é que vai se conectar com os corretores para poder dizer para os corretores: olha, tem aqui um monte de gente na nuvem, alguns dos seus clientes estão lá, você quer receber ofertas, não quer, então o corretor vai ser conectado via SPOC para poder atuar nesse ecossistema de Open Source. Mas isso eu estou te falando coisas que vão acontecer provavelmente daqui a 18 meses, 24 meses, porque é um investimento enorme em infraestrutura, em essas APIs, sabe, para ligar A com B, esse mundo digital, é um trabalho danado. Que Mas eu sei que o nosso tempo está estourando, mas há dois assuntos que eu ainda quero falar contigo, que eu não tinha previsão nenhuma para falar, mas estou aqui a aproveitar toda esta dinâmica que nós estamos aqui assim a falar. Uma delas que eu te queria falar, e começo por ela, e esta eu quero muito ouvir a tua opinião. Eu tenho medo do que é que vai. Tenho medo, curiosidade, barra medo, receio de estar atento do que é que vai acontecer com o corretor, do quanto o papel do corretor, eh, dependendo da evolução das insurtechs, nós vimos uma revolução muito grande na parte bancária e vimos impactos surpreendentes de bancos que não existiam de um momento para o outro valerem quase tanto contra bancos com dezenas de anos. Não é? Na área de seguros, nós não estamos a ver nada que possa acontecer dessa forma. Mas eu acho que alguma coisa vai acontecer. vou te dar um exemplo. Pegando esse exemplo que você deu agora do Banco Roxo, que é um banco digital e que tem uma quantidade de clientes enorme, esse banco começou a distribuir seguro direto. Seus clientes via o aplicativo do celular, sem intermediação de corretor. E foi um sucesso. Mas que tipo de produto esse banco vende? São produtos muito simples, não tem sofisticação nenhuma. A gente chama de mamão com açúcar. Para esse tipo de produto, o, o mundo digital, o mundo direto, vai funcionar muito bem. Colocou um pouquinho mais de sofisticação, a presença do corretor é fundamental, porque ele é quem tem a capacidade de separar o trigo do joio e dizer: olha, essa oferta que estão te dando não é boa para você, ela é cara e não te atende, não está no teu perfil, você está segurando coisas que você não deveria segurar, você está deixando de segurar coisas que você deveria segurar. Então, o corretor não vai desaparecer. Não desapareceu na Europa, não desapareceu nos Estados Unidos, não desapareceu na Ásia, não vai ser no Brasil que ele vai desaparecer. Então, ele tem e vai continuar tendo um papel importantíssimo na operação de seguros. Várias seguradoras que não estão ligadas a banco, por exemplo, dependem única e exclusivamente da relação com o corretor para sobreviver. Eles são o principal canal de distribuição. Quem tem um banco pode se dar ao luxo de dizer: vou trabalhar só com o banco, vou trabalhar direto. Mas nem esses abrem mão do corretor. Várias seguradoras ligadas a banco têm a sua distribuição com o corretor. Então, Tiago, eu acho não, tenho certeza, o corretor está aí, veio para ficar, é uma profissão valorizada, valiosa para o consumidor e para as seguradoras. Não tenho dúvida. No Brasil não tem nenhuma corretora cotada em bolsa, mas se houvesse, tu não dizias às pessoas
saiam do risco. Não há nada que leve a crer de que, lógico que mudanças vão existir, sempre existiram, mas não há nada que leve a crer que o corretor perca um espaço muito importante Não, neste a momento. gente tem, a gente tem aqui no Brasil pelo menos umas 4, 5 corretoras que saíram ou cresceram num processo de aquisição de outras corretoras menores ou regionais. Uhum. Então, eu tenho uma corretora aqui em São Paulo muito, muito importante, que foi para o interior, comprou corretoras em cidades importantes, Bauru, Presidente Prudente, enfim, Jundiaí. Aí foi expandindo, foi para Minas, foi para Rio, foi para o Sul, foi para o Centro-Oeste. Então, ela cresceu, virou uma corretora Uhum. enorme, comprando corretoras menores e fazendo com que essas corretoras menores fossem mais eficientes. Muitas dessas são familiares, não são corretoras que começaram lá atrás, com o avô, que passou para o pai, que passou para o filho, que agora está na mão do neto, e precisam, né, modernizar, Exato. precisa diluir custos. Então, esse processo de corretagem está ganhando uma atração Ainda, enorme. Não tem nenhuma aberta em bolsa ainda, ainda, é. mas já já vai ter. Nós na corretora somos uma corretora, eu sempre me corrigem quando eu digo que é pequena, porque eu sempre me comparo a onde eu trabalhei, não é? MDS e Willis, e aí Uhum, comparativamente, uhum. lógico que somos pequenos. Mas já não somos pequenos, nada pequenos. Eu diria que somos claramente uma corretora pequena e já fizemos as nossas aquisições e eu acredito muito no crescimento orgânico, mas na dimensão em que nós estamos, não podemos também deixar de olhar para aquisições. Uhum. Isso faz parte. Focados em São Paulo, que é assim, eu vou-te dizer, foi uma das coisas que eu aprendi por várias coisas. O Brasil não é um país, é um É continente. verdade. E o São Paulo é tão grande quanto Portugal. E para quem está aqui a ouvir, percebe que eu venho de Portugal. Ou seja, eu tenho Portugal todo para trabalhar só em São Paulo. Não preciso de ir para fora. Mas tinha uma outra pergunta que eu disse que ia falar de dois assuntos. Um outro assunto que eu também acho curioso das pessoas ouvirem falar é: eu tive uma surpresa quando virei dono de corretora e tive, logicamente, acesso a informações mais até do dia a dia, até porque muitas coisas eu passei a fazer no início da corretora do dia a dia. Para minha surpresa, eu acabei encontrando em várias frentes processos e sistemas muito arcaicos dentro das seguradoras que fazem entregas. Uma pessoa diz: não, não é possível disso coisa. Fala um pouquinho, eu não sei o quanto tu podes falar, mas fala um pouquinho de mercado, não de seguradora nenhuma, mas dessa sensação que eu tive e que eu vi, mas fala um pouquinho, porque tu com certeza tens muito mais conhecimento disso. Vou tentar colocar um divisor de águas nessa pergunta. Quando você olha para as seguradoras pré-pandemia, pré-Covid, elas, eu vou te dizer, idade da pedra. Muita burocracia, muito papel, tudo tinha que ter assinatura, não tinha nada eletrônico, se tinha era muito pouco. A pandemia obrigou as seguradoras a desenvolverem suas conexões, seja com corretor, seja com cliente final, seja com prestador de serviço, via mundo digital. Via de regra, as seguradoras têm seus sistemas legados muito antigos, muito difíceis de serem modernizados. Muitas vezes você olha o que a seguradora gasta em desenvolvimento é 1x e o que gasta em manutenção é 4x, porque tem que fazer aquele mastodonte sobreviver. Às vezes dá vontade de dizer o seguinte: desliga tudo, compra um novo, faz do zero. Mas não dá, porque você não pode parar o carro, você Oh, tem que trocar o pneu com o carro andando. Mas de lá para cá, as seguradoras investiram muito em tecnologia. Eu sei mencionar nomes, você tem seguradoras do ramo de automóvel, se você tem um acidente, você pelo aplicativo você se conecta com a seguradora, ela te pergunta o que está acontecendo, se é uma pane, se é uma batida pequena e tal, te manda um guincho e no teu aplicativo você acompanha por GPS aonde o guincho está, quanto tempo tudo bem. falta para ele chegar no teu local e tal.
desestressa, porque você sabe que tem alguém a caminho para te ajudar, não fica aquela coisa, quando é que será que eu Eu vou já chegar? usei isso e Então, dá e dá tranquilidade. tranquilidade, então a prestação de serviço melhorou muito e ainda tem muita coisa para acontecer, mas as grandes seguradoras, as nacionais e as multinacionais, têm investido um Muito bom pesado. dinheiro usando esse monte de fintech que tem por aí, esse monte de startup Então, que nesse aspecto também é curioso. Eu não vejo, lógico que há algumas seguradoras novas e deste mundo de startup, de tecnologia aparecendo, mas nenhuma está a ter um crescimento ou um fenómeno como nós vimos na área bancária. Uhum. Mas o que eu vejo muito é muitas insurtechs que trazem tecnologias e soluções diferenciadas e que depois são ou incorporadas pelas seguradoras ou começam a prestar serviços para as seguradoras trazendo soluções para elas. Nesse aspecto, elas têm vindo a revolucionar de uma forma brutal, não é? Todo dia tem uma novidade. Todo dia tem uma insurtech e eu, como sou, vou dizer assim, veterano, mais velho, e Muita gente fala muita contigo. gente me liga para dizer, olha, atende o filho, o sobrinho que montou uma startup e está fazendo sei lá, um software que tem tudo a ver com seguro e tal. Aí eu recebo para entender o que a molecada tá, eu chamo a molecada no bom sentido, nessa garotada, o que eles estão fazendo. E é impressionante. Eu falo, nossa, que ideia genial. Espera aí que eu vou te apresentar a seguradora A, a seguradora B e tal. E eles vão indo. Tem muita coisa, muita coisa. Essa nova geração realmente é muito moderna, Muito moderno. muito plugada, Disruptiva, não é? completamente Deixa eu levar. disruptiva. E me chamou a atenção, assim, só para concluir aqui, esse apagão que teve e Em agora, Europa. né, em Portugal, Espanha, um pedaço de França e tal, as pessoas, os relatos que a gente recebe de que as pessoas perderam a comunicação, porque o celular não funcionava, não conseguiam comer porque os restaurantes não conseguiam vender, porque não tem meios de pagamento, o cartão de crédito não funciona, só quem tinha dinheiro, papel moeda vivo, dinheiro vivo e que conseguia fazer transação. Hoje em dia ninguém anda com dinheiro na Ninguém mão, anda. é tudo plástico, é tudo internet, é tudo Pix. Então você vê como é que a gente, de uma hora para outra, fica super dependente e de uma situação que a nossa. Hoje eu não me imagino sem o celular. Sem o celular parece que eu esqueci alguma coisa em algum É lugar. membro do corpo, não é? Não tem mais jeito. Tudo vem por ali, então aqui no Brasil a gente tem que tomar um cuidado danado, porque é um objeto de desejo, né? As pessoas Sim. pegam o nosso celular e aí, enfim, fraudam, roubam, tiram. Mas não tem como, não. Tem que comprar seguro para proteger, Por favor, para por favor. proteger o seu celular, para proteger os seus dados, para proteger sua conta bancária e por aí vai. E com isso nascem as novas oportunidades. A gente comentava aqui antes de começar o nosso bate-papo do cyber insurance, o seguro de poluição, meio ambiente, o seguro de catástrofes naturais, seguro para pandemia, coisas que a gente Não olhava nem nem pensava. olhava. No Brasil, então, olhava muito menos. Quando a gente. Teve um terremoto não sei aonde, teve uma inundação na Europa, na Ásia, o terremoto no México, no Chile, nada chegava muito perto da gente. Hoje, se você vai 2 anos para trás, você vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, inundou aquilo tudo, ó, prejuízos enormes. As secas, os vendavais, os tornados, que a gente não tinha, e agora de vez em quando aparece um. Essas mudanças climáticas vão trazendo ameaças e, ao mesmo tempo, vão trazendo Oportunidades, oportunidades para a gente como sempre. mitigar risco dessa turma. Deslizamento de terra. Existe hoje um projeto no Congresso Brasileiro, provocado pela Confederação das Seguradoras, de instituir um seguro catástrofe para a população mais carente, um seguro que seria subsidiado pelas pessoas que têm mais poder aquisitivo. Como é que seria isso? Na conta de energia da população, você ia tirar lá um zero ponto qualquer coisa e fazer um fundo
para na hora que tivesse um catástrofe desse, a gente pudesse ter recursos para botar o dinheiro na mão de quem precisa. Não é fazer a pessoa ficar rica, é um dinheiro para ela poder comprar um móvel novo, alugar um sítio, em Sim. português, uma casa nova para poder morar e tal. E essa, hoje em dia, eles ficam dependentes do Estado, seja prefeitura, seja governo de Estado, seja governo federal, e o tempo que leva para o dinheiro chegar até eles, quando chega, já não adianta mais nada. Já se tiveram que virar. Já tiveram que se virar e se viram aonde? Nos amigos, na população que faz doação. E a gente vê a quantidade de gente que se mobiliza para ajudar. E, infelizmente, os nossos governantes estão. A burocracia é muito ruim, Dificulta. dificulta. Mas é isso, mas até isso a gente está provocando de ter um seguro de cunho social. Né? Bacana, vamos ver. Trindade, eu queria ficar aqui mais um monte de tempo. Vamos marcar outro dia, Vai. seja num outro podcast, ou seja um almoço ou jantar aqui em casa, mas já tenho aqui tudo atualizado para nós mantermos esta conversa. Com o maior Foi um prazer. prazer enorme ter-te aqui e, como é lógico, aprendi sobre algumas histórias tuas, algumas características tuas, sobre alguns acontecimentos, como aquele que tu falaste do Itaú e da venda das seguradoras, não é? Então há aí várias agora dos novos seguros, das tendências. Foi fantástico Que bom. ter-te aqui. Foi muito bom. Muito Prazer bom. enorme te rever e estou à disposição quando você quiser. E aproveita para mandar um beijo grande para a Claudinha. Gente, e assim, mais um episódio, mais uma conversa, mais um momento de aprendizagem, de conhecimento, que de facto acabam nos agradecendo a todos e fazendo-nos conhecer um pouco mais de pessoas, de mercado e de seguros. E são esses objetivos que nós temos no nosso podcast. Muito obrigado e até à próxima. Bom.